Pessoal, beleza? Eu vou falar sobre filtro avançado hoje aqui nesse vídeo. O filtro avançado ele é um recurso bem útil, sobretudo quando você trabalha com bases de dados que são bem extensas, que são grandes. Que é o caso dessa aqui que eu vou mostrar. Eu tenho uma base de dados aqui, ó, que tem 37 mil linhas. E a gente vai trabalhar com filtro avançado em cima dela, direto no VBA, tá? Sem o filtro avançado pelo Excel. A gente vai programar direto lá no VBA. E no final a gente vai ter um formulário, um resultado, basicamente como esse daqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, quarta, eu vou clicar no botão de pesquisar e ele vai trazer nessa list box aqui registros referentes à quarta-feira, no caso. Se eu escrever a sexta, e eu clico no botão de pesquisar, ele vai trazer para mim aqui registros relacionados à sexta-feira. Tem apenas um campo, porém pode ter mais campos, né? Aqui eu só coloquei para exemplificar. O foco do vídeo vai ser no filtro avançado na planilha. O formulário é só algo a mais que eu vou colocar no final aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou deletar tudo que eu fiz aqui para a gente começar do zero. Então eu vou deletar isso daqui. Deixa eu ver. Eu tenho aqui algumas intervalos nomeados que eu vou deletar também, tá? Ok. E esse formulário também eu vou deletar para a gente fazer do zero. E esse módulo aqui também, tá? Bom, então como é que funciona? Eu tenho uma tabela aqui, uma base de dados, né? Que tem aqui os acidentes que aconteceram no Brasil em 2019. Essa tabela, como eu já mencionei no começo do vídeo, ela possui 37.842 linhas, tá? E aí eu quero aplicar um filtro avançado. A primeira coisa que eu preciso quando eu vou aplicar um filtro avançado é ter um intervalo para critério. Então eu tenho a minha base, eu preciso de um intervalo para critério. Então esse intervalo para critério ele precisa ter exatamente as mesmas colunas, os mesmos campos que a minha base de dados tem. Então eu vou selecionar todas as colunas da minha base de dados, vou dar um Ctrl C no cabeçalho da coluna, aliás, e vou colar aqui. Então aqui, ó, vai começar o meu intervalo para critério, tá? O intervalo para critério ele precisa ter o cabeçalho e embaixo alguns locais onde eu vou digitar as condições. Então eu vou selecionar aqui a primeira e a segunda linha, tá? E vou até inclusive colocar uma borda para a gente identificar aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho o meu intervalo para critério, eu tenho a minha base de dados, eu tenho um intervalo para critério. E agora a gente vai lá pro VBA programar o filtro avançado. Você vai ver que é bem fácil, tá? É bem simples. Eu vou escrever aqui então a macro chamada de filtro, então subfiltro avançado, sem o C cedilha, né? Ok. E aí eu vou declarar três variáveis. A primeira variável vai ser uma variável chamada base, que vai representar a minha base de dados, então dim base do tipo range. Uma outra variável que eu vou chamar de int c, que significa intervalo para critérios, do tipo range também, tá? Que são dois intervalos de células. E aí eu preciso de uma terceira variável que vai representar o local para onde eu vou colocar os dados que eu vou filtrar. Então eu vou colocar eles bem aqui, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, esse intervalo e vou apenas colocar uma borda também, só para demarcar, tá? Então aqui, ó, é a célula I9 até a célula O9. Não precisa escrever nada aqui, tá? É só para a gente saber que é ali naquele lugar que vão ficar os dados. Então aqui, ó, eu vou chamar esse intervalo de destino, tá? Destino. E essa variável vai ser do tipo range também. Então aqui recapitulando, eu tenho três variáveis do tipo range, ou seja, três variáveis que representam intervalos de células. A primeira variável base é a minha base de dados. A segunda variável é essa aqui, que é o intervalo para critério. E a terceira variável é essa aqui, que é o destino, onde eu vou colar os dados que eu vou filtrar. Agora eu vou atribuir valores às minhas variáveis. Então a minha variável base, set base, vai ser igual todo esse intervalo aqui, ó. Quando eu dou um Ctrl T, o Excel seleciona tudo, tá? O Ctrl T significa o Current Region aqui no Excel. Então é planilha 1, que é o nome dessa minha planilha, o codename da planilha, que é o que está fora dos parênteses aqui, ó. Planilha 1.range A1, então A1,
.currentRegion, tá? Eu coloquei range a 1 porque é aqui, é essa célula que eu estou pegando como referência, né? Eu dou um Ctrl T, ele pega toda o meu intervalo, tá? Depois eu tenho a minha outra variável que é int c, que é o intervalo para critério, que também vai ser na planilha. Então planilha 1.range. E aqui, ó, é esse intervalo aqui, ó, que vem de I1 até O2, tá? Então é I1, 2 pontos, O2, tá? Ok. E por último, o meu terceiro intervalo, set destino. Set destino vai ser igual a esse intervalo aqui, ó, que vai de I9 até O9, tá? Então aqui, ó, é planilha 1 ponto range I9, 2 pontos, O9. Ok. Então eu já tenho aqui as minhas três variáveis, os meus três intervalos de células, e agora eu vou aplicar o meu filtro. Eu quero aplicar o filtro exatamente nessa minha base de dados aqui, ó. Então eu vou escrever aqui, ó, base.advancedFilter, tá? Porque é nesse local que eu quero aplicar o filtro. E agora vem os parâmetros do método AdvancedFilter. O primeiro parâmetro, ele pergunta se eu quero copiar os dados filtrados para um local ou se eu quero filtrar no próprio local. Eu vou colocar inicialmente que eu quero copiar os dados. Então eu vou colocar aqui Excel Filter Copy. Eu quero copiar. O segundo parâmetro é Criteria Range, ou seja, é o intervalo para critério. E o intervalo para critério é justamente esse daqui, ó, que nós já declaramos como sendo int c. Então aqui eu vou colocar int c, que é a nossa variável. Por fim, ele está perguntando copy to range, ou seja, para onde que eu quero copiar os dados filtrados. Eu quero copiar para o intervalo que eu denominei como destino, tá? Então destino. Ok, então está pronto a minha macro, tá? É essa que é a função, a instrução que vai realizar todo o serviço. Agora eu vou inserir um botão aqui, ó. Esse botão aqui só para eu executar a macro, tá? Então eu vou colocar o botão aqui, eu vou clicar com o botão direito, atribuir filtro avançado, que é a macro que eu quero que execute, tá? Então quando eu clico no botão, repare que ele já trouxe aqui para mim, ó, todo o filtro que ele fez. Ele trouxe exatamente a mesma tabela, porque eu não coloquei aqui no intervalo para critério nenhum tipo de filtro. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no município. Vou colocar, deixa eu ver aqui um município que tem aqui, ó. Qualquer um. Vou colocar Belo. E aí eu clico aqui, ele vai trazer tudo que começa com Belo. Então Belo Horizonte, Belo Jardim, Belo Oriente, tá? Eu quero apenas municípios que são do estado, por exemplo, de Minas Gerais. Então aqui, ó, em UF eu coloco MG, executo o filtro, ele vai trazer Belo Horizonte, Belo Oriente e assim por diante, tá? Então esse é o filtro avançado, esse aqui é o filtro avançado. Eu vou apagar isso daqui, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, uma BR 376. Coloquei a 376, dei cliquei aqui para filtrar, ele vai trazer aqui, ó, todos os acidentes que aconteceram nessa BR. Repare que são uma BR que fica no estado do Paraná, porém em diversos municípios diferentes. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Curitiba. Então, Curitiba. Eu executo, ele filtra para mim a BR-376, porém apenas do estado, da cidade, aliás, de Curitiba, tá? Então esse aqui é o filtro avançado que está funcionando. Basta que eu coloque aqui os critérios que ele filtra, tá? E aí o que eu tinha falado no começo, que era sobre o formulário, né? Eu vou inserir um formulário aqui, então. Nesse formulário eu vou colocar uma caixa de texto aqui, tá? E aí eu vou inserir aqui uma list box também. Então aqui embaixo eu coloco uma caixa de listagem, bem aqui, ó. Ok. Aí o que eu quero que aconteça? Quando eu escrever qualquer coisa nessa nessa caixa aqui, eu quero que apareça nessa célula e na sequência ele faça o filtro, tá? Então eu vou colocar um botão aqui, ó, que seria um botão de pesquisar, digamos assim. Eu vou dar um duplo clique sobre esse botão.
Então quando eu clicar nesse botão, eu vou colocar nessa célula aqui, ó, que é I2, o texto que vai estar escrito na minha test box. Então, planilha 1, ponto range I2, ponto value igual a testbox 1, que é o nome daquele testbox, ponto value também, tá? Ok, depois que eu fiz isso, eu quero que ele faça o filtro. Então eu vou chamar a macro filtro avançado. Ok, então tá aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, quarta, e vou clicar sobre esse botão. Repare que ele escreveu aqui quarta e já fez o filtro. Na sequência, trouxendo apenas valores relacionados à quarta-feira. Agora eu quero pegar esses valores aqui, que ele filtrou, e colocar na list box. Repare que essa célula é a célula I9, tá? Então, aqui na minha list box, depois que eu clicar sobre este botão, eu vou escrever lá, listbox 1, ponto, row source, igual a planilha 1, ponto range I9, ponto address. Eu quero a propriedade address, que é o endereço do intervalo inteiro, tá? Ok. Então, eu vou escrever aqui, ó, agora sexta, vou clicar sobre esse botão, ele já faz o filtro. Aliás, faltou um detalhe aqui, ó. i9.address vai trazer só o endereço do i9, né? i9.currentregion.address. Ok. Agora sim, eu clico aqui, vou escrever agora então sábado. Cliquei aqui, sábado com acento, eu vou clicar aqui, aí ele vai fazer o filtro para mim aqui e trazer todos os registros referentes a sábado. Repare que ele trouxe apenas a primeira coluna, então basta que eu clique sobre a list box e na propriedade aqui, ó, column count, eu coloco o número 5, porque eu quero que exiba as 5 colunas da minha list box, tá? Então eu vou escrever lá sábado, clicar sobre esse botão, vai fazer o filtro e trazer para mim aqui os valores que ele filtrou nessa minha tabela aqui, ok? Agora, digamos o seguinte, eu estou nessa outra planilha aqui, eu estou numa segunda planilha, eu vou executar a macro, eu vou clicar aqui, eu vou escrever aqui quarta e clico no botão, repare que ele não filtra, tá? Ele atribui aqui valores à minha list box, porém da minha planilha ativa. Se eu quero que ele traga exatamente os valores da planilha 1, eu tenho que botar aqui, ó, um parâmetro chamado external, tá? Que é esse daqui, ó. Você vai dando vírgula até ele chegar no external aqui, ó. Aqui você coloca true, para o VBA entender que eu quero que ele traga os valores da planilha 1, tá? Independente da planilha que eu esteja selecionado. Eu vou executar aqui, vou escrever aqui, ó, terça, cliquei no botão, ele trouxe para mim, tá? Bom, eu coloquei aqui apenas um campo, né? Um campo, que é o do dia da semana, porém eu poderia ter colocado outros campos aqui e fazer filtros com base em vários critérios, tá? Aqui é só para exemplificar. A ideia do vídeo é mostrar o funcionamento do filtro avançado aqui, ó, tá? Um segundo detalhe que eu queria mostrar aqui é o seguinte, eu estou filtrando aqui, ó, por exemplo, sábado, então eu vou clicar aqui no sábado, vou executar o filtro avançado. Ele trouxe para mim o sábado, porém, digamos que eu quero filtrar todos os acidentes que aconteceram no final de semana. Então é sábado e domingo. Como é que eu faço isso? Eu posso aumentar o meu intervalo para critério. Posso colocar mais de uma linha. Então eu vou só selecionar aqui, eu vou colocar uma borda para a gente demarcar ele. Todas as bordas. Aí aqui eu coloco domingo. Tá? Então essa linha inteira aqui também é um intervalo para critério. Obviamente eu preciso aqui na minha macro ajustar o meu intervalo para critério de até a linha 3. Então vai da linha I1 até a linha O3. Então eu clico aqui, ó, ele vai trazer tudo que for sábado ou domingo para o filtro. Se eu colocar uma segunda linha e deletar, deixar nenhum valor aqui, ó, executar, o Excel vai trazer todos os dias da semana, porque ele entende que essa linha é uma linha coringa, tá? Então, se tem mais de uma linha, todas as linhas precisam estar preenchidas, tá? Então eu vou colocar aqui domingo, aí ele vai filtrar os dois, tá? Eu quero apenas sábado que aconteceram no estado do Paraná
e acidentes que aconteceram no domingo, porém em qualquer lugar. Eu clico nesse botão. Tudo que for sábado é estado do Paraná, tá? Repare que aqui, ó, a maioria inclusive é domingo. Aí domingo eu filtrei para todos os estados. Eu quero agora apenas estados de São Paulo, domingo para São Paulo. Então vai trazer apenas sábado estado do Paraná e domingo estado de São Paulo, tá? Então aqui eu posso colocar vários critérios que eu quiser no filtro avançado. Ele é um recurso muito poderoso, muito útil, tá? Nesse caso aqui eu estou filtrando numa outra tabela, tá? Porém eu posso filtrar também no mesmo local. Então aqui, ó, basta que eu coloque aqui, ó, no primeiro critério, onde eu coloco Filter Copy, eu posso colocar Excel Filter in Place, ok? Aí ele vai filtrar no mesmo lugar. Critério Range é o mesmo intervalo para critério, que é int C. Porém, o Capture Range nesse caso não se aplica, porque como eu vou filtrar no mesmo local, eu não vou copiar para outro local. Então quando eu clico nesse botão, ele filtra exatamente na mesma tabela, no mesmo lugar, ele filtra a tabela. Então aqui sábado para Paraná, domingo para o estado de São Paulo, tá? E aí para eu tirar o filtro, dados, limpar, tá? Eu prefiro filtrar sempre para outro local, né? Assim eu não evito mexer na minha tabela original, tá? Aqui eu só vou arrumar então a minha macro para ficar Excel Filter Copy. Aqui critério range é int C, Capture Range destino, tá? Então aqui essa foi essa aula. Eu tentei passar para você, passei para você como é que funciona o filtro avançado, tá? A ideia principal é você manipular o filtro avançado na tabela, e aí a partir disso, a partir do momento em que você consegue ter uma base de dados filtrada, você joga isso para a tua list box. Faltou um pequeno detalhe que eu acabei esquecendo, que é o seguinte: eu vou colocar um label aqui, ó. E aí nesse label eu quero colocar o total de registros que foram filtrados. Então nesse botão eu escrevo aqui, ó, listbox1 ponto, aliás, listbox1 não, label 1 ponto caption igual a listbox1 ponto list count, que é total de itens que tem na listbox. Fazendo aqui o filtro, vou escrever aqui, ó, domingo, cliquei aqui, ele trouxe 1138 registros para domingo, ok? Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, clica no like aqui, pessoal, clica em gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e aperta o sino para você receber as notificações, ok?